Então nosso objetivo hoje, só vou relembrar, na aula passada a gente falou sobre o problema de posição relativa entre retas, né, intersecção entre retas, e agora a gente vai estudar com um pouco mais de cuidado a questão de posição relativa, intersecção entre retas e planos. Agora a gente vai buscar de fato, né, vamos buscar, de fato, as intersecções, né, entre retas e planos. De alguma maneira, eu devo ter falado ou dado alguma pista, né, nas aulas anteriores sobre a questão da posição relativa quando a gente olha para vetores, né, vetores que definem reta e o conjunto de vetores diretores de plano, né? Então, isso a gente vai acabar, a hora que aparecer aqui, vocês vão acabar lembrando dessas ferramentas que a gente já utilizou. E, no segundo momento, estudar a posição relativa entre planos. Tá? Então, em relação a esse primeiro objetivo, vale ressaltar aqui, conforme o material que eu acabei disponibilizando para vocês, né, que a gente pode ter essas condições, né, essas situações nos quais as retas têm essa posição relativa com o plano. Né? Então, dado lá uma reta e dado um certo plano, né, eu posso ter uma reta contida no plano. Okay? Então, a minha reta ela pode pertencer, pontos da reta satisfazem pontos do plano. Okay? E isso quer dizer, né, que a minha equação da reta, né, ela deve, né, todos os pontos dessa reta ela acabam todos pertencentes ao plano e satisfazendo a equação do plano. Eu posso ter a reta paralela ao plano, mas fora do plano. Okay? E aí, nesse caso, você não tem a intersecção, né, que nós vamos procurar aqui nessas aulas também. A gente acaba dizendo que essa intersecção ela é vazia, né? Eu não tenho um ponto da reta, eu não tenho pontos da reta que pertençam a, a, ao plano, ou seja, né, os pontos da reta não satisfazem a equação de um plano dado. E, finalmente, eu posso ter o terceiro caso, que é o caso no qual essa reta ela ela não está contida no plano, né? Ou seja, ela não é paralela ao plano, nem está contida e nem é paralela, estando fora do plano. E eu tenho, então, o terceiro caso, que é o da reta transversal ao plano, quando, nesse caso, eu vou ter uma intersecção, né? Uma única intersecção da reta com o plano. Né? Nesse caso, eu estou me referindo aí a esse terceiro item aqui que está aparecendo. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui que está desativada. Aí, pronto, agora já ativei aqui. Que é esse caso aqui, né? Onde eu vou ter a minha reta, ela tendo uma intersecção que vai ser esse pontinho P aqui no plano. Tá? Então, esse é o primeiro conjunto de problemas que a gente vai estar tratando. Não sei se a gente vai acabar vendo todos os casos aqui, mas as ferramentas que a gente usa acabam servindo para todos eles. Né? E no segundo momento, a gente vai estar interessado em verificar a posição relativa entre planos. Né? Então, no primeiro caso, a posição relativa entre retas e plano, ou a reta está contida no plano, né? Pontos da reta pertencem ao plano, ou eu vou ter, né, uma reta paralela e fora do plano, ou eu vou ter uma reta transversal. Agora, nesse caso, a gente tem situações semelhantes, né, bastante análogas. Né? Eu tenho o caso em que eu tenho dois planos que são coincidentes, né, esse primeiro caso aqui, ou seja, todos os pontos de um primeiro plano pertencem ao conjunto de pontos do segundo plano, ou eu tenho o caso no qual os planos são paralelos e distintos, e aí, nesse caso, esses dois planos não têm uma intersecção, ou seja, essa intersecção ela é vazia, e, finalmente, eu tenho o caso no qual também, que é um caso bastante interessante, que nos remete aos problemas de resolução de sistemas, né, que nós começamos lá no começo da disciplina, né, nós fizemos lá no começo da disciplina, que é o caso onde eu procuro a intersecção de planos. Né? Ou seja, eu estou preocupado aqui em resolver sistemas com equações com três variáveis. Né? E aí, nesse caso, aonde eu tenho a intersecção de dois planos, a intersecção vai ser um conjunto de pontos que vai ser caracterizado como sendo uma reta. Okay? Esse é o caso no qual eu tenho, por exemplo, um sistema indeterminado, tá? Onde a intersecção, né? Eu tenho o sistema ele é possível, ele tem solução, ele é indeterminado, e é indeterminado porque a solução
ela é constituída por um conjunto de pontos infinitos, que é justamente esta reta, que é a intersecção dos planos, né? Nesse segundo caso aqui, eu tenho o caso do sistema impossível, né? Porque eu não tenho um conjunto solução para a intersecção dos dois planos, né? Então, nesse caso aqui, eu estou com um sistema impossível e aqui eu estou com um sistema possível e indeterminado, ok? Bom, né, é claro que pode acontecer os três casos, né, na verdade, né, porque o sistema possível indeterminado, ele também pode aparecer aqui se eu tiver três equações num sistema, né, com três variáveis, e, na verdade, todas essas equações forem múltiplas entre si, e aí, então, na verdade, eu só tenho uma equação que corresponde à equação desse plano, né? No caso em que eu tenho o meu sistema reduzido a duas equações, uma das equações ela é escrita como combinação linear das outras duas, num sistema de três incógnitas, três variáveis, por exemplo, aí eu vou ter um espaço-solução de uma dimensão, que é justamente essa retinha, né? E tem o caso também aonde esse meu sistema, né, é composto aqui de duas equações de plano, essas equações elas são múltiplas em termos dos seus coeficientes, diferindo apenas do termo independente, por isso o sistema vai ser impossível. A gente vai acabar dando uma olhadinha nesses casos também, tá bom? Bom, então vamos para frente aqui. Olha só, o primeiro caso que a gente vai tratar é o caso da posição relativa entre retas e planos, né? Então, nesse caso aqui, é dado uma reta, deixa eu mudar a minha cor aqui, é dada a minha reta, é a reta R. Essa reta R, ela é dada pela seguinte equação, tá? Pontos da reta, tá? Então vamos fazer uma tradução disso aqui. Eu estou dizendo o seguinte: um ponto dessa reta no espaço tridimensional, que é dado por coordenadas x, y, z, tem a seguinte equação, né? Ela, primeiro, é ancorada num ponto cujas coordenadas, tá? Então, esse aqui é um ponto que eu vou chamar de A, um ponto de coordenadas 2, 2, 1, que é levado a todos os outros pontos desta reta por meio de um vetor, né? Ou múltiplos desse vetor, né? Esse vetor ele vai receber um parâmetro lambda que vai controlar até onde eu sou levado, né, nesta reta por meio a partir do ponto A com coordenadas 2, 2, 1. E esse vetor de direção é o vetor 3, 3, 0. Okay? Então, é isso que está escrito aqui, né? Então, a minha reta R, desculpa, é o conjunto de pontos x, y, z do espaço, que está ancorada, né, a partir do ponto A, com coordenadas 2, 2, 1, e é levado, né, a outros pontos, né, dessa minha reta por meio dessa direção 3, 3, 0, né? E eu chego em cada ponto na medida, né, num ponto diferente, na medida em que eu vou mudando o valor de lambda. É claro que se o lambda for zero, eu vou estar no ponto A, né? Porque vai ficar A mais zero, né? Porque vai ficar 0 vezes 3 vezes 3 vezes 0, tudo aqui vai ficar zero, vou ficar com um vetor nulo aqui, que não vai alterar a posição do ponto A, né? Então, e na medida em que eu vou incrementando o lambda, eu vou caminhando nessa reta por meio de lambda, né, na direção desse vetor 330, eu vou caminhando na minha reta para os outros pontos. E a minha segunda equação que eu tenho aqui, que está designando, então, o plano, é o plano onde eu tenho coordenadas x, y, z para os pontos do plano. Esse plano ele está ancorado no ponto 1, 0, 1, e tem como vetores diretores. Esse lambda aqui não é o mesmo, nem era bom eu colocar esse lambda aqui. Vou até mudar aqui para não parecer que é o mesmo lambda, alfa 1, 1, 1, e vou colocar também aqui beta 0, 0 e 3, ok? Bom, então é o seguinte, né? Como eu havia conversado com vocês, né, é interessante a gente ver essas coisas, né? Fica um pouco difícil a gente desenhar isso no espaço tridimensional, vai adicionando alguma complexidade, né? Você tem que fazer com um pouco mais de calma, mais atenção, mas como eu havia conversado, eu pretendo fazer
mostrar como que isso aqui acontece no GeoGebra. Então, para começo de conversa, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de verificar qual que é a posição relativa entre esses caras, né, eu vou mostrar eles e depois a gente volta para fazer as contas e ver o que acontece, né, como é que a gente deduz essa posição relativa entre a reta e o plano. Lembrando que a gente tem algumas opções, né? Eu tenho uma opção no qual a minha reta está no plano, né? Eu tenho a opção no qual a minha reta é paralela, está fora do plano, e eu tenho a opção no qual a minha reta ela tem uma intersecção nesse plano, tá? Então eu tenho essas três opções, que são as três opções que a gente deve verificar. Então vamos voltar ali eu vou pegar e vou colocar a minha janelinha do GeoGebra aqui. Essa aqui é a tela do GeoGebra. Eu estou aqui na janela de visualização 3D, tá? Então aqui eu tenho esse menuzinho que abre as opções de janela de visualização. Geralmente ele abre com essa janela de visualização aqui, tá? Que é a 2D, tá? Então eu já mudei, deixei aqui só a janela de visualização 3D, me permite ver esse espaço, esse modelo de espaço tridimensional com os três eixos coordenados, e a janela de álgebra, que é onde eu insiro os dados algébricos para poder fazer a construção desses elementos, dessas entidades geométricas. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou seguir um pouquinho o meu plano ali, que é, primeiro, construir a reta. Esta reta, ela, vou só lembrar, ela tem uma posição que está fixa num ponto A de coordenadas 2, 2, 2. Então, eu vou marcar aqui, ó, vou construir A igual 2, 2, 2. Okay? E aí eu tenho aqui o pontinho A que está determinado aqui nesse meu espaço tridimensional. Okay? Está lá o meu pontinho A. Okay? Então, 2, 2, 2 é o vetorzinho da reta. Aliás, vetorzinho não, é 2, 2, 1. Não 2, 2, 2. É 2, 2, 1 é o ponto da reta. Tá? Agora, eu vou construir o vetor diretor. Tá? Então, esse vetor diretor, ele tem coordenadas 3, 3, 0. Tá? Então, esse vetor diretor ele tem coordenadas 3, 3, 0. Então, V é igual a 3, 3, 0. Tá? Então, está aqui, o vetorzinho 3, 3, 0. Tá? Dá para ver que esse vetor está no plano XY, né? Então, de fato, né? Aqui eu tenho a linha do X, aqui eu tenho a linha do Y, ele está no plano XY, ok? Só que esse é o vetor diretor. A gente sabe que a gente pode colocar esse vetor em qualquer lugar, tá? Então, eu vou ter a direção da reta dada por esse vetor, mas não quer dizer que a reta vá passar por esse vetor, não vai estar sobre esse vetorzinho, ele só está indicando qual é a direção da reta, né? Se eu quiser construir, né, o meu vetorzinho ali no A, eu vou ter que acrescentar, eu vou ter que construir ele como diferenças de ponto, da seguinte maneira: eu vou precisar de dois pontos da reta. Eu sei que um ponto é o 2, 2, 1, que é o ponto A. O outro ponto, ele é um ponto que é o ponto A mais um múltiplo de 3, 3, 0. Se eu colocar 3, 3, 0 como, por exemplo, o lambda, que multiplica esse vetor por 1, né, eu vou ficar com A mais 3, 3, 0, ou seja, 2, 2, 1 mais 3, 3, 0. Então, eu vou construir o outro ponto da reta. O outro ponto da reta, ele tem coordenadas, deixa eu colocar 2 mais 3, ou 5, 2 mais 3, 5, e 1 mais 0, 1. Okay? Então, você veja que eu só somei, né? Peguei o 2, somei com 3, 2 mais 3, 1 mais 0. Por quê? Porque o lambda que está multiplicando esse vetorzinho aqui, eu estou dizendo que é 1, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o outro ponto da minha reta. E aí, se eu quiser construir o vetor neste ponto A, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer assim, vetor, e aí eu estou dizendo assim, ó, ponto inicial, ponto final. O ponto inicial vai ser o ponto A e o ponto final vai ser o ponto B. Olha lá. Aí eu estou construindo o vetor sobre a reta, tá bom? Então, você vê que vetor a gente pode, de fato, colocar em qualquer lugar, né?
E olha só, esse vetor que eu construí aqui a partir do AB, olha as coordenadas dele, 3, 3, 0. Tá? E o vetorzinho inicial, que eu inseri as coordenadas, 3, 3, 0, ele foi parar lá na origem, né? A extremidade, o ponto inicial está na origem. Por quê? Porque eu só estou interessado em indicar a direção. Né? Se eu quiser colocar, de fato, o vetor no ponto A, aí eu tenho que dar ele como uma diferença de pontos, né? B menos A aqui, ok? Porque se eu fizer B menos A, vai dar 5 menos 2 que dá 3, 5 menos 2 que dá 3, 1 menos 1 que dá 0. Tá? Então, é a diferença de pontos construindo o vetorzinho AB aqui. Okay? Então, com isso, eu já tenho um ponto da reta e o vetor diretor. Inclusive, eu ancorei aqui esse vetor, né, no ponto A. Né? Lembrando que isso não é tão importante, porque, de fato, o vetor diretor é o vetor que dá a direção, é diretor. Tá? Então, vamos construir agora a reta. Essa reta é a reta, e eu posso escolher aqui, ó, como eu já tenho ponto e vetor, eu vou colocar ó, ponto e vetor diretor. Então, o ponto vai ser o ponto A e o vetor diretor vai ser o vetor V. Tá lá. Vetorzinho diretor V. Então, ó, tá lá, ó, a minha reta R, tá? A minha reta R, passando pelo ponto A e na direção desse vetorzinho, que é o vetor 330, né? Okay? A gente vê por essa condição que essa minha reta ela é paralela a esse plano que eu tenho aqui, que é o plano do XY. Aí, tá? Bom, então essa é a nossa reta, tá? É a reta R. Agora vamos construir o plano. Deixa eu só pegar de novo aqui as coordenadas do plano. As coordenadas do plano são... ele está ancorado no 101. Então, eu vou colocar um outro ponto aqui, ancorado no 101. 101. Então, eu vou mudar a cor do ponto ali para poder deixar com uma outra cor. Vou deixar esse aqui, então, amarelinho. Tá. Opa, o que eu fiz? Eu mudei a cor do V. Não é a do V que eu quero, é a do ponto, né? Preto mesmo. Aqui. É esse vetorzinho aqui que eu quero mudar a cor. Vai ficar amarelinho. Olha lá, é o vetorzinho C que está amarelo ali. Beleza. Então, esse vetor, aliás, o ponto, né? Então, o ponto C que está aqui em amarelo. Tá? Então, o plano passa por esse ponto e tem dois vetores diretores, que eu vou chamar de alfa. Eu vou colocar alfa. E esse vetor tem coordenadas... Esse vetor tem coordenadas 1, 1, 1. Então, alfa. Alfa tem as coordenadas 1, 1, 1. Tá? Então, alfa é um vetorzinho, deixa eu mostrar ele. Nossa, um vetorzão aqui. Esse vetor aqui, coordenadas 1, 1, 1, vou deixar ele em amarelo também. Em laranjinha aqui, 1, 1, 1. Nossa, ele ficou grosseirão aqui. Não, aí. O vetor 1, 1, 1 é o vetor do plano. Sabe uma coisa? Eu vou deixar a minha reta vermelhinha também para indicar lá, fica a reta vermelhinha, tá? A reta está em vermelho aqui. E o vetor do plano é o 1, 1, 1, é o alfa, e o vetor beta tem as seguintes coordenadas, são as coordenadas 003. 003. Beta tem coordenadas 003. Beta. Cadê? Beta 003. Eu também vou pôr em amarelinho aqui. Laranjinha, pronto. Okay. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui os dois vetores alfa, beta. Tá? Deixa eu até... Vou apagar aqui a reta um minuto, só para a gente poder ver. Tá? Esse vetorzinho V aqui também. Ó, então, agora, esses aqui são os elementos do plano. Eu tenho esse vetor aqui, 1, 1, 1. Tá? É o vetor 1, 1, 1.
o vetor beta 003, tá? Um vetor alfa, vetor beta, e eu tenho esse ponto aqui, tá? Que é por onde o plano vai passar. E aí agora, então, eu vou construir o meu plano. Então, o meu plano, plano vai ser dado por um ponto e dois vetores. Então, o ponto é o ponto C. Um vetor é o vetor alfa e o outro vetor é o vetor beta. Ali está com beta 1, não sei por que ficou beta 1 ali. Será que vai dar algum problema? Vai, ele tá. Esse beta aqui, eu queria que fosse só beta, não quero que seja beta. Beta 1. Ah, beta é porque beta é uma função aqui, né? Então, por isso. Beta deve ser uma função. Eu vou pôr alfa 2. Acho que agora não vai dar problema. Então, aqui, alfa 2. Aí. Agora eu estou ali com o meu plano aparecendo. Tá? É esse planinho aqui, ó. Né? Então, ele é um plano que está nas direções, né, dos vetores diretores, né? Nessa direção, né? Só que ele está ancorado ali no ponto que tem coordenadas 101, né? Pontos que estão aqui com essas coordenadas. Ele está ancorado no C. Tudo bem? Agora eu vou ver como é que está a minha reta em relação a esse plano. Ver como é que está a reta em relação ao plano. Vou pôr a reta de volta aqui. Está aqui a reta. Tá? E vou colocar também ali, vou tirar o pontinho ali por enquanto e vou colocar o vetor de volta, esse vetorzinho aqui. Tá? Okay? Então tá lá, ó, o vetor diretor da reta, né, que aponta qual que é a direção da reta. Aqui eu tenho a própria reta R, e o que está em verde aqui, o que está em azulzinho aqui, é esse meu plano. Deixa eu desligar esse minuto para a gente ver só esses elementos. Né? Tá lá, ó, o plano e a minha reta. Ok? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a cara desse plano. Deixa eu colocar, talvez se ele, não sei se ele fica tracejadinho ali. Esse bimalha. Não, não é desse cara que eu quero, é desse cara aqui. Acho que ele não... Eu acho que eu deveria mostrar aqui. Ele meio quadriculadinho, mas tudo bem. Espessura da linha. Ah, aí, ó. Tá aqui. Aí. Tá? Então, tá ali o plano e tá ali a reta, né? Bom, em princípio, né, só olhando o gráfico, não dá para dizer exatamente o que está acontecendo, mas parece que esta reta ela é paralela ao plano, né? Ó, essa reta parece que ela está paralela ao plano. Quando eu olho de cima, né, tá aqui, ó, eu só consigo ver uma linhazinha correspondente ao meu plano e a reta passando aqui. Parece que está paralela. Aí dá para dizer que ela está paralela mesmo? Olha, pelo gráfico não dá, tá? Porque pode ser que haja uma inclinação muito pequena aqui e eu só vou ter uma intersecção da reta com o plano lá no infinito, lá longe, vou dizer no infinito, né? Mas lá longe, talvez essa distância pode ir diminuindo por algum motivo, mas eu não sei ainda, né? Me parece que é paralela, né? Parece, mas a gente fica um pouco assim desconfiado, né? Não dá para afirmar com toda certeza que é isso que está acontecendo, ok? Então, parece que é, mas a gente, ó, não dá para ter certeza. O gráfico, só pelo gráfico, a gente tem uma intuição que pode ser, mas a gente tem que confirmar isso algebricamente, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, de volta aqui, né, à tela para poder fazer as continhas, a gente tem uma desconfiança que a gente pode estar com esse caso aqui, né? Onde a reta seja paralela ao plano, mas vamos tentar ver se de fato é isso que está acontecendo. Tá? Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. E vamos ver as contas que a gente pode ir fazendo aqui. Então é o seguinte, vamos ver. Quero saber
só vou pegar aquele caso ali especial, vou pegar esse caso aqui, porque se eu tiver com esse caso aqui, o que, que deve acontecer, né? O que, que a gente deve estar verificando? Bom, a gente viu na aula passada que existe um vetor que é o vetor normal ao plano, tá? Que é esse vetorzinho que é o vetor normal ao plano, e é o seguinte, se a reta ela for paralela ao plano, então o vetor diretor da reta, tá? O vetorzinho diretor que está por aqui na reta, que dá a direção da reta, tem que ser perpendicular ao vetor normal do plano. Okay? Então, ele deve ter uma relação de perpendicularidade entre esses vetores. Okay? Então, me parece que é esse o caso ali pelo gráfico, mas a gente não dá para saber, porque, como eu falei, o gráfico só está mostrando o que acontece ali próximo da origem. Né? Eu não tenho uma condição de verificar o que acontece para valores muito grandes, né, de x, y, né? Eu não sei para onde que essa reta está indo de fato, né? Mas me parece que elas são paralelas. Se a gente quer, são perpendiculares, desculpa, a reta é paralela ao plano. Se a reta é paralela ao plano, então o vetor diretor da reta tem que ser perpendicular ao vetor normal do plano, ok? Então, é isso que eu vou tentar verificar aqui. Bom, vamos ver o seguinte. Vou primeiro identificar aqui quem que é o vetor diretor da reta. O vetor diretor da reta, opa, o vetor diretor da reta, eu vou chamar ele de R vetor, é o vetor que tem as coordenadas 330. É o vetor 330, ok? Bom, o que nós... E quem que é o vetor normal desse meu plano, né? Quem é esse vetorzinho normal aqui do plano, tá? Então, eu estou querendo comparar esses dois vetores, né? Se eles são perpendiculares, então a reta é paralela. Então, se eles são perpendiculares, se R é perpendicular ao vetor normal do plano N, então isso quer dizer que R deve ser paralela ao plano π, ok? E aí, mas a reta R não podia estar no plano? Tá, mas e se um ponto... Primeiro a gente vai verificar se essa reta é paralela. Depois a gente verifica se ela é paralela, está fora do plano ou está no plano. Se estiver no plano, então esta reta, um ponto da reta, tem que satisfazer a equação do plano. Tá? Então, até, por exemplo, a gente até dava para fazer isso aqui, né? Olha só, se eu pegar um ponto da reta, que é o ponto 221, esse ponto 221 tem que satisfazer a equação do plano, mas não nessa forma, porque nessa forma eu teria que descobrir quem que seria o alfa e quem que seria o beta, né? Aí eu ia cair num sistema de três equações e com variáveis alfa e beta. Daí dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas se a gente conseguir escrever a equação do plano, né, a equação geral do plano, né, que a gente faz com o determinante, eu consigo duas coisas. Eu consigo descobrir quem é o vetor normal e eu também consigo fazer a verificação se esse pontinho que está em R, se ele pertence ao plano. Okay? Então, a estratégia aqui é descobrir quem que é o vetor normal. Quem que é esse vetorzinho normal? Tá? Eu não conheço. Lembrando que eu quero verificar primeiro isso aqui. Tá? Quero verificar se a reta ela é paralela ao plano. Né? Se ela for paralela ao plano, ou seja, se ela for perpendicular ao vetor normal, eu nem aí eu só faço aquela pergunta sobre, né, se esse ponto aqui ele satisfaz a equação do plano. Então, primeiro vamos achar a equação do plano. Para achar a equação do plano, tá? Então, buscando a equação do plano, equação geral do plano. Tá? Equação geral do plano. Para a gente achar essa equação geral do plano, então a gente vai ter que construir aquele determinante, aonde eu tenho que quando eu monto três vetores do plano,
incluindo dois que eu já tenho. Eu tenho esse vetor e eu tenho esse vetor. Eu preciso de um outro vetor genérico, tá? E esse outro vetor genérico, ele vai ser dado, tá, como um ponto, vou chamar aqui de vetor, um vetor P. E esse vetor P, ele vai ser dado por um vetor, por uma diferença de pontos, que eu vou tomar como sendo um ponto do plano, que eu vou chamar de B, menos o ponto genérico x, que tem coordenadas x, y, z. Quem vai ser esse meu ponto B? Vai ser esse ponto aqui que já está disponível para a gente na equação do plano, né? Então, aqui eu vou ter... Deixa eu só colocar ao contrário aqui, para ficar no formato que a gente está trabalhando, né? É o x menos b. Isso quer dizer que eu vou estar trabalhando com x, y, z, menos as coordenadas 1, 0, 1. Ok? Então, isso aqui vai me dar um vetor do meu plano. Esse vetor vão ter coordenadas ainda genéricas, né? Porque vai ser x menos 1, y menos 0 e z menos 1. Tá? E aí eu tenho os outros dois vetores, né? Que é o... Vou chamar ali do vetor, sei lá, PQ, que vai ser esse vetorzinho aqui, que vai ter coordenadas 1, 1, 1. E eu vou ter o outro vetor, que eu vou chamar de T, e esse vetor tem coordenadas 0, 0, 3. E aí, por uma condição aqui, né, de eu ter, né, 3 vezes, se eu quiser, né, ter agora a equação geral desse plano, a gente trabalha com aquela ideia de fazer um determinante onde eu avalio a combinação, né, se há combinação linear desses caras. Se esses três vetores eles forem coplanares, isso quer dizer que um deles é combinação linear dos outros dois, logo, o determinante, né, associado, o determinante que eu vou calcular usando as coordenadas desses vetores tem que ser igual a zero. Essa era uma condição que a gente tinha trabalhado numa aula anterior, né, para poder obter a equação do plano. Né? Então, eu vou ter lá um determinante, um determinante, aonde eu vou ter x menos 1, y, z menos 1. As coordenadas do vetor Q, 1, 1, 1, e as coordenadas do vetor T, 0, 0, 3. Então, x menos 1, repito a primeira coluna aqui, a segunda coluna, né, e calculo esse determinante, sabendo que esse determinante tem que ser igual a 0. Tá? Então, o determinante aqui tem que ser igualado a 0 no final das contas. Né? Então, veja só, eu vou ter aqui, né, na direção positiva, eu vou ter x menos 1 vezes 1 vezes 3. Então, isso me dá 3 vezes x menos 1. Aqui eu tenho y vezes 1 vezes 0, dá 0. Aqui eu tenho z menos 1 vezes 1 vezes 0, que dá 0. Então, na direção positiva, o único produto que eu aproveitei foi esse aqui, porque os outros aqui, ó, vai dar 0. Okay? Agora, na outra direção, eu vou ter z menos 1 vezes 1 vezes 0, que dá 0. X vezes 1 vezes 0, que dá 0. E, finalmente, y vezes 1 vezes 3. Então, só que no sentido negativo, né? Menos 3y, e isso é igual a 0. Então, eu vou ficar com a seguinte equação de plano, equação geral. 3x menos 3 menos 3y igual a 0. Se eu colocar aqui no sentido que a gente conhece, ordenado essas incógnitas, eu vou ficar com 3x menos 3y menos 3 igual a 0. Pessoal, será que esse determinante que está correto? Deixa eu ver aqui, né? Ali é todo mundo 1, correto? Ali todo mundo 0, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, aqui 3, 0, 0, 0, 0 e 3. Parece que sim. Bom, como eu estou com 3x menos 3y menos 3, eu posso dividir todo mundo por 3 aqui.
e ficar só com x menos y menos 3 igual a 0. Okay? E o que aconteceu com a coordenada z? Com a coordenada z, na verdade, ela está escondida aqui, tá? O que aconteceu com ela? Na verdade, ela está assim, ó. Mas aqui é 1, né? Então fica 1x menos 1y mais 0 vezes z menos 3, tá bom? Então, quando na equação do plano não aparece, né, a incógnita, né, relativa à terceira coordenada, é porque tinha um zero multiplicando essa incógnita, beleza? Então, não é que ela não existe, tá? É porque o coeficiente dela era zero. E aí, por isso que ela não aparecia aqui, ó. E, de fato, né, a gente vê que o zero, o z aqui, ó, ele acabou sendo multiplicado aqui por um zero no sentido positivo e no sentido negativo também, ó, acabou sendo multiplicado por zero, né? Então, na verdade, eu tinha a coordenada, a incógnita relativa à terceira coordenada, né? Só que ela tinha sido zerada porque era 0 vezes um z qualquer que tivesse ali, beleza? Então, a gente ficou com esta equação de plano aqui. Okay? E quem que é o vetor normal desse plano? Em relação à equação, esse vetor normal é o n igual a esses coeficientes que multiplicam as variáveis x, y e z. Por isso que eu fiz questão de mostrar o z aqui, porque agora a gente tinha que construir o vetor normal, né? E esse vetor normal ele vai ter coordenadas, então, 1, menos 1 e 0. Tá? Então, por isso que eu precisava mostrar aqui, né? Então, quando não aparece na equação do plano, porque a gente tem que pensar que a gente está em 3 dimensões, tá? Então, em 3 dimensões, isto aqui é equação de plano, tá? Isso é equação de plano. E se fosse só no R2, se fosse no plano, aí seria equação de reta, né? Mas no espaço, isto é uma equação de plano. Qual é o plano? Aquele plano que a gente viu, né? Que era um plano aonde ele estava... Eu vou até pegar ali e depois mostrar, né? Que a reta que tem intersecção ali com o plano XY, ela tem justamente essa equação, né? Então, eu teria uma equação, uma reta aqui no plano XY, e o meu plano, ele seria todo mundo, inclusive os pontos dessa reta, né? Então, o meu plano, ele está perpendicular ao plano XY e cresce indefinidamente no sentido positivo do z e no sentido negativo do z. A gente diz que, na verdade, aqui, o z ele ficou livre, ou seja, ele está variando indefinidamente para todos os pontos, né, que tem como, na intersecção com xy, tem exatamente essa reta aqui. Tá? Então, no xy, a gente vai ter essa reta aqui, se eu, né, disser que o z é igual a 0, beleza? Então, a gente está com esse plano aqui e o vetor normal é o vetor 1, menos 1 e 0. Ora, o que a gente quer verificar? A gente quer verificar se o vetor R ele é perpendicular ao vetor normal. E quando que o vetor R é perpendicular ao vetor normal? Quando o produto interno R interno N, produto interno, é igual a 0. Né? E como é que é o produto interno? O produto interno de R por N vai ser exatamente a soma do produto das suas coordenadas. Tá? Então, se eu pegar lá o vetor 3, 3, 0 e fizer o produto interno ou produto escalar com o vetor N, esse produto é calculado da seguinte maneira. Deixa eu limpar um pouquinho essa tela aqui. Esse produto é calculado da seguinte maneira. Deixa eu só tirar essas continhas daqui e ficar só com as equações. Esse produto aqui ele é calculado da seguinte maneira.
essa coordenada vezes essa, mais essa vezes essa, mais essa vezes essa. Ou seja, eu vou ficar com 3 vezes 1, mais 3 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. E isso dá 0, né? Porque dá 3 menos 3, que dá 0, mais 0 dá 0. Ou seja, conclusão. Conclusão. R, o vetor da reta, é perpendicular ao vetor normal do plano. E isso significa que R vai ser paralela ao plano. Okay? Segundo agora aquele nosso desenho que tinha sido feito ali, né? Eu tenho lá meu plano, eu tenho aqui a minha reta que é paralela e eu tenho o vetor normal. Para que a minha reta ela seja paralela ao plano, o vetor diretor da reta tem que ser perpendicular ao vetor normal do plano, ou seja, R tem que ser perpendicular ao vetor normal. E foi isso que a gente verificou, né? Calculei, né? Extrair o vetor diretor da reta diretamente da sua equação, tá ali, por meio dos vetores diretores do plano 1, 1, 1 e 0, 0, 3, mais um vetor genérico que eu construí como uma diferença de ponto x menos b, aonde b é o ponto do plano, que é dado. Né? Construí o vetor genérico x menos 1, y, z menos 1. Fiz o determinante e igualei a 0, cheguei na equação do plano. Então, essa aqui é o mesmo plano π. Né? Aqui está a equação vetorial e aqui está a equação geral. O bom da equação geral é que dessa equação geral eu consigo tirar, de forma imediata, eu consigo tirar o vetor normal do plano. Né? Tiro o vetor normal do plano direto aqui. Fazendo a comparação, então, associado ao produto interno, quando eu faço o vetor da reta R, 330, produto interno com o vetor normal do plano, 1 menos 1, 0, a gente viu aqui que, pela definição do produto interno que a gente estabeleceu, 3 vezes 1 mais 3 vezes menos 1 mais 0 vezes 0, tudo isso dá 0. Ora, se esse produto interno deu 0, então os vetores R e o vetor normal são perpendiculares. E se eles são perpendiculares, então a reta é paralela ao plano. Okay? Agora resta saber, a reta R está contida no plano ou ela está fora do plano? Bom, é o seguinte, se a reta estiver contida no plano, então basta pegar um ponto dessa reta e testar na equação do plano. Se o ponto da reta satisfizer a equação do plano, então a reta inteira está contida, porque ela é paralela. Então, se um ponto está contido, todos os pontos têm que estar no plano. Agora, se eu pegar um ponto da reta e esse ponto não satisfizer a equação do plano, então essa reta não está no plano. Então, vamos ver o seguinte. Vou pegar um ponto da reta. Qual ponto? O que é dado? 2, 2, 1. E vou jogar na equação do plano. Então, eu vou fazer aqui na equação do plano. Tá? Eu fiquei com essa equação aqui, né? Ficou mais resumidinha, né? X menos y mais 0z menos 3. Se eu quiser ignorar o z aqui, eu posso, porque é 0 vezes z. Qualquer valor que eu coloque no z vai dar 0. Né? Então, eu posso fazer só x menos y. Aqui não é 3, porque eu dividi todo mundo por 3. Né? Aqui é 1. Né? Menos 1, igual a 0. Então, agora, vou usar o ponto... Vou dar um nome para aquele ponto ali. Ponto Rzão, pertencente a R. As coordenadas desse ponto Rzão são 2, 2 e 1. Então, olha só, se eu jogar as coordenadas do ponto na equação do plano, se o ponto pertence ao plano, então essas coordenadas, quando jogadas aqui, deve me dar o valor igual a 0. Vamos ver? Então, olha lá. É 2, menos 2. O z tanto faz, porque o z era 0 vezes z, então nem preciso colocar. Menos 1. Isso vai ser igual a 0? Não, né?
Aqui eu vou ficar com 2 menos 2 dá 0, dá menos 1 diferente de 0. Menos 1 diferente de 0. Isso quer dizer o seguinte, R não está contida no plano. Então, a situação, de fato, é aquela que a gente conseguiu verificar lá no GeoGebra. A reta R é paralela ao plano, e agora nós sabemos, ela é paralela. Né? Ali a gente tinha uma ideia de que poderia ser paralela, mas pelo gráfico, a gente não sabe o que acontece quando, né, os valores de x e y vão, sei lá, para 5 milhões. Porque o gráfico está mostrando ali só o que acontece ali perto da origem, né? Então não dá para saber, mas dá para ter uma ideia. Né? Então, agora deu para confirmar, né, algebricamente, que de fato R é paralela ao plano π, e mais, a reta está fora do plano, que era o que a gente estava vendo acontecer lá no gráfico. Né? Deixa eu voltar rapidinho lá. Foi isso que a gente tinha feito, essa construção. Né? Então, tá aí, ó. Tá lá a minha reta, o meu plano, né? Aquilo que eu quis dizer, né? O meu plano, deixa eu esconder a minha reta rapidinho, né? O meu plano, olha só que é um plano que ele é perpendicular ao plano dado pelo XY, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu fazer aparecer de novo aqui o meu XY, tá ali, ó. Se eu pegar a intersecção, vou pegar aqui a intersecção desse plano com esse plano, olha lá, ó. Essa é aquela reta que tem coordenadas x menos y menos 1 igual a 0. Tá? É a reta no plano. Né? Agora, quando eu enxergo no espaço tridimensional, aquela equação, cadê a equação? Aqui, ó, x menos y igual a 1, né? Ou x menos y menos 1 igual a 0, isto é o plano, né? Porque o z ficou livre, né? O z está variando de qualquer jeito aqui, ó, para quaisquer valores aqui, né? É uma variável livre nessa minha equação do plano, né? Então eu vejo que esse plano ele fica em pezinho aqui em relação a esse plano de referência que é o plano que contém os eixos x e y. Ok, pessoal? Então vamos ver agora. Essa era a questão da posição relativa entre retas e planos. Aqui, sim, e uma vez que eu consigo verificar essa posição relativa, eu já posso falar alguma coisa também sobre a intersecção, né? Então é o seguinte, se o plano e a reta, né, como a gente tinha colocado lá no começo, deixa eu voltar aqui, né? Se a reta é paralela ao plano, pode acontecer duas coisas, ou ela está contida, ou ela está fora do plano. A gente viu no exemplo aí que a gente estava nesse caso aqui, né? Eu tenho a reta paralela ao plano, mas fora do plano. E agora a gente está já querendo saber o seguinte, bom, ok, acontece esse caso. E quando eu tiver uma intersecção, será que eu consigo determinar qual é essa intersecção? E quando que eu vou ter intersecção? Eu só vou ter intersecção nos dois casos. Ou a reta está contida no plano, e aí ela é paralela e está contida, ou ela não está contida no plano, ela é transversal ao plano, e aí a intersecção vai ser só um ponto, ok? Então é isso que a gente vai verificar agora. Então, a gente pode fazer algo muito semelhante. O que é bom aqui nesse exemplo é que a equação do plano já está pronta, né? Então a gente já consegue extrair diretamente daqui quem é o vetor diretor. Então, primeira coisa que eu vou saber, primeira coisa, R é paralelo ao plano π? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Então, vamos ver. Se for paralelo, não tem intersecção, né? Aí só tem que ver se, porventura, se for paralelo e está fora do plano, não tem intersecção. Se for paralelo e estiver contida no plano, a intersecção é a própria reta, né? Então, eu vou querer saber primeiro isso. Então, vamos ver lá. Primeira coisa, então, que eu tenho que verificar é se a reta R for paralela ao plano, o que deve acontecer? O vetor diretor da R tem que ser perpendicular ao vetor normal do plano. Foi isso que a gente fez anteriormente. Bom, o vetor de R está dado, porque eu tenho a equação vetorial, é 2, 1, 3. Então, é o vetor 2, 1, 3. E o vetor normal do plano? O vetor normal do plano, como eu já tenho a equação geral do plano, ele já está dado também, porque aqui vai ser 1 vezes x, mais 1 vezes y, mais 1 vezes z. Então, o vetor normal vai ser 1, 1 e 1. Agora, quando eu fizer o produto interno, né?
Então, isso aqui eu tenho que verificar como? Por meio do produto interno. Eu vou pegar lá o vetor de R e vou fazer o produto interno com o vetor normal do plano. Se isso aqui der zero, então a reta é perpendicular ao vetor normal, logo é paralela ao plano. Tá? Se der diferente de zero, quer dizer que R não é paralela ao plano. Então, vamos ver. Fazendo o produto interno aqui, eu vou ter interno 2, 1, 3, com o vetor 1, 1, 1. Produto interno. Produto interno vai ser calculado a soma do produto das coordenadas. Então, é 2 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 3 vezes 1. Mais 3 vezes 1. Bom, já deu para ver que isso aqui não vai dar zero, né? Porque é tudo positivo, esse troço aqui é 2 mais 1, 3 mais 3 dá 6. Então, é 6, diferente de zero. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para simplificar. R, produto interno de R com N, é igual a 6, diferente de zero. Logo, o que nós podemos afirmar? Que R não é paralela ao plano π. Então, se não é paralelo, então nem está contida e nem é paralela fora do plano. Ela não é paralela. Então, esta R é transversal ao plano. R é transversal ao plano. Okay? Então, se ela é transversal, então eu devo ser capaz agora de dizer qual é o ponto de intersecção da reta R com o plano π. Bom, para isso, a gente sabe que se tem uma intersecção, tá? Então, se eu tiver lá aqui o meu planinho e eu tiver a minha reta, eu vou ter uma intersecção aqui e eu vou chamar essa intersecção de ponto P, tá? Então, aqui está o R e aqui está o plano P. Bom, é o seguinte, se tem uma intersecção, quer dizer o seguinte, R intersecção com π, tá? Então, eu estou falando que o ponto P é igual da intersecção de R com π, quer dizer o seguinte, esse ponto P satisfaz tanto esta equação quanto esta equação. Tá? Então, um ponto de R que esteja em π deve satisfazer essa equação aqui. Mas como que é um ponto de R? Tá? Então, P pertence a R. Como é que P pertence a R? Bom, a equação de R é o seguinte, um ponto x, y, z pertence a essa reta, se satisfaz a equação com referência a um ponto fixo, que é 1, 0, 0, mais lambda 2, 1, 3. Bom, vamos ver como que é cada uma dessas coordenadas, tá? Eu vou somar isso aqui da seguinte forma. x, y, z é igual a, ó, 1 mais 2 vezes lambda na primeira coordenada, 0 mais 1 vez lambda na segunda coordenada, e 1 mais 3 vezes lambda na terceira coordenada. Tudo bem? Ok? Então, eu fiz essa soma aqui, ó, tá? Fiz essa soma, e com isso eu posso dizer o seguinte, que x é igual a 1 mais 2 lambda, que y vai ser igual a lambda, e que o z tem que ser igual ao quê? 1 mais 3 lambda, certo? Né? Ó, x tem que ser igual a 1 mais 2 lambda, y tem que ser igual a lambda, e z tem que ser igual a 1 mais 3 lambda. Então, eu tenho aqui esta que é a chamada equação paramétrica da reta. Por quê? Porque ela está dependendo do parâmetro lambda, certo? Então, quer dizer o seguinte, um ponto P que pertence à reta tem coordenadas x, y, z escritas dessa forma, dependendo de um certo lambda. Ora, para a gente poder descobrir o ponto da reta, a gente só precisa descobrir qual que é o lambda correto, né? Qual é o lambda que vai me dar esse ponto que pertence a R, mas também pertence ao plano π. Bom, se P pertence a π,
Se o P pertence ao π, então é o seguinte, este ponto de equações paramétricas x igual a 1 mais 2 lambda, y igual a lambda, z igual a 1 mais 3 lambda, esse ponto que tem estas coordenadas deve satisfazer a equação x mais y mais z igual a 20. Certo? Ele deve satisfazer essa equação. Então, vamos ver. Um ponto da reta R, o ponto P, que pertence a R e pertence a π. Como que deve ser o x? Deve ser 1 mais 2 lambda. E como que deve ser o y? Deve ser lambda. E como que deve ser o z? 1 mais 3 lambda. 1 mais 3 lambda. E tudo isso tem que ser igual ao quê? A zero. Né? Então, veja, P pertence a R, eu escrevi como que é um ponto P pertencente a R, em termos do parâmetro lambda. Sei que o P também pertence a π, logo, se pertence a π, deve satisfazer essa equação, então basta substituir as coordenadas de um ponto genérico de R na equação do plano. Com isso, eu ganhei o seguinte, 1 mais 2 lambda, mais lambda, mais 1, mais 3 lambda igual a zero. Qual que será o valor do lambda? Bom, vamos ver. 2 mais 1 dá 3, mais 3 dá 6 lambda. 1 mais 1 dá 2. Aqui não é igual a zero, aqui é igual a 20, né? É igual a 20 lá, na equação do plano, né? É igual a 20. Então, como que deve ser o lambda? 6 lambda é igual a 20 menos 2, que é igual a 18. Então, 6 lambda é igual a 18, ou seja, lambda tem que ser igual a 3. Então, como que deve ser o ponto P que pertence a R e pertence ao plano π? Deve ser o ponto, posso pegar aqui da equação da reta, aonde o lambda, eu já sei, o lambda deve valer 3, né? Então, aqui, para lambda igual a 3, nós temos o seguinte ponto P. P vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 mais 2 vezes 3, dá 7. Tá? Substituindo lambda igual a 3 aqui. Y deve ser igual a lambda, que é 3. E o Z deve ser 1 mais 3 vezes 3. 1 mais 3 vezes 3 dá 10. Okay? Então, o P que pertence tanto à reta R quanto ao plano π, ele tem coordenadas 7, 3 e 10. Vamos ver se isso vai estar certo lá no nosso gráfico daí. Vamos ver isso aí. Deixa eu pegar lá, então. Vamos pegar lá o GeoGebra. Vamos mudar aqui para fazer a mudança aqui da instância. Bom, deixa eu limpar isso aqui. Deletar tudo. E escrever, primeiro, a equação da reta. Tá? Então, eu vou pegar lá a equação da reta. A equação da reta é essa daqui. Vou até trazer ela para cá para ficar mais fácil. Beleza? Vou pegar os dois aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo no GeoGebra de uma vez só. Texto. Será que eu consigo? Não sei. Acho que eu tenho que colocar entre aspas. Talvez eu acho que eu consiga fazer isso assim. Tá aqui, ó. Tá aqui, mas eu acho que eu não consigo. Ah, eu tenho que pegar por aqui. Eu só esqueci de Ctrl V. Eu quero mostrar isso aqui. Será que eu consigo mostrar isso? Exibir objeto, tá aí. Vou colocar para cá. Ah, tem que ser dentro do lugar onde eu consigo ver, né? Então tá aí, ó. R é igual a isso e o π é igual a isso aqui, né? Então vamos ver aqui.
vou escrever a reta R. A reta R é dada pelo ponto 1, 0, 1 e o vetor 2, 1, 3. Tá? Então, vou construir o ponto A igual a 1,0,1. Esse é o ponto A. Vou construir... O que aqui está texto? Sei lá. O ponto A. Vou colocar também o vetor diretor. O vetor diretor aqui é igual a 213, 213, vetor diretor. E aí vou construir a reta R. Então, a reta R é a reta, vai ser construída a partir de um ponto, que é o ponto A, e o vetor diretor V. Está aqui a reta R. Está ali a reta R, deixa eu só mudar ela de cor aqui. Está lá a reta R. Okay? E aqui é o vetorzinho diretor, eu vou apagar ele por enquanto. Então, está aí a reta R. Muito bem. Bom, agora eu vou construir o plano. O plano tem coordenadas x mais y mais z igual a 20. Para construir esse plano aqui, a gente tem que modificar um pouquinho essa expressão, tá? A gente tem que colocar, construir como se fosse uma função z que dependesse das variáveis x e y. Então, eu escrevo assim, ó. Olha só como é que fica. Eu vou escrever z igual, e aí eu passo todo mundo que não é z para o outro lado. Então, vai ficar menos x, menos y, mais 20. Tá? Então, eu posso também construir o meu plano desse jeito assim. Ó, tá? Z, né? Essa equaçãozinha aqui, ó, x mais y mais z igual a 20. O que é que eu faço? Eu deixo o z de um lado e passo todo mundo que não está com o z, eu passo ficar o z sozinho. Se fosse z divididos por 2 ou 2z, eu teria que passar e deixar o z sozinho. Então, eu tenho que isolar o z deste lado da equação do plano e passar todo mundo para o outro lado, ok? Então, essa é a equação do meu plano, tá? Está aqui a equação do plano. Agora eu posso apagar esse meu carinha aqui. Eu posso deixar de exibir ele, tá? Então, tá aí, ó. Esse é o plano. Tá lá o plano e tá lá a reta. A gente quer saber agora quem que é a intersecção desses dois aqui, né? Quem que é a intersecção do plano com a reta. Ah, é aqui, ó, intersecção. Intersecção de dois objetos. Então, a intersecção do plano com a reta. Tá lá, é o ponto B. Vamos ver. Ó, o ponto B tá aqui, ó. Coordenadas do ponto B, 7, 3 e 10. Okay? Então, achei a intersecção do meu plano com a minha reta. O que, de fato, confirma que as nossas contas lá elas estavam corretas. Né? 7, 3, 10 é a equação aqui do meu plano, né? Do meu ponto. 7, 3, 10. Então, está aí as coordenadas do ponto de intersecção da reta com o meu plano π. Plano, posição relativa entre planos. Eu acho que eu vou fazer esse aqui, porque esse aqui é rapidinho, tá bom? Eu vou fazer esse aqui, e daí fica mais um para ficar adicionado no vídeo. Como a gente tem ainda uns 20 minutinhos e pouco, dá tempo. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Tá, você está vendo aqui a tela onde eu estou escrevendo, né? Sim, aham. Beleza. Então é o seguinte, vou pegar aqui e verificar a posição relativa entre esses planos, tá? Posição relativa entre planos, a gente vai ter as seguintes. Ou eu vou ter planos que são coincidentes, por exemplo, nesse caso aqui, é como se eu tivesse dois planos, um em cima do outro, exatamente em cima do outro. E aí, nesse caso, o que está acontecendo é que o π1 ele é congruente ao π2, então isso pode estar acontecendo. Eu posso ter, então, eles são paralelos, mas mais do que isso, eles são coincidentes, tá? Eu posso ter o caso em que eu tenha dois planos, onde eu tenha dois planos, e esses planos são paralelos, mas são distintos, tá? Então, eu estou com π1 e π2 aqui, eles são paralelos, tá? Mas eles são distintos, tá? Então, aqui a gente pode dizer que π1 é paralelo a π2 e, além disso, eles são congruentes.
Nesse caso aqui, eu digo que eles são apenas paralelos, mas eles são distintos. Tá? E, finalmente, eu tenho o caso onde eu vou ter dois planos. Então, eu tenho um plano aqui, e aí eu tenho um outro plano que está transversal. Tá? Tem um plano que tá transversal aqui, ó. Então, ele cruza o plano, o π1 e o π2, eles não são paralelos. Se eles não são paralelos, então eles são transversais, eles vão ter uma intersecção. Então, são esses casos que a gente vai estar procurando verificar qual pode estar acontecendo. E, de novo, a avaliação inicial é feita com relação ao vetor normal. Então, aqui nesse primeiro caso, eu vou ter o vetor normal do plano π1 e o vetor normal do plano π2, e esses vetores eles vão ser paralelos. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter um vetor aqui, vou ter um vetor aqui. Se os planos são paralelos, os vetores normais são paralelos. Agora, se eles não são paralelos, então os vetores normais não são paralelos. Okay? Então, a gente vai fazer a verificação por meio dos vetores normais. Eu vou pegar e vou chamar N1 do vetor normal de π1. E quem que é o vetor normal do π1? Eu vou pegar aqui ó, pelos coeficientes. 2, menos 1 e 1. Então, vai ser 2, menos 1 e 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho o vetor normal do π1. Quem que é o vetor normal do π2? O vetor normal do π2 vão ser esses coeficientes aqui. 4, menos 2 e 2. 4, menos 2 e 2. Ora, quando que dois vetores são paralelos? Dois vetores são paralelos se eles são múltiplos. Tá? E dá para ver que, na verdade, N2 é um certo múltiplo, alfa, do vetor N1. Certo? Por quê? Olha só, 2, 4. Menos 1, menos 2. 1, 2. Né? Se eu coloco aqui, né, para descobrir quem que é o fator de proporcionalidade entre eles, né, se eu coloco lá ó, 1 sobre o outro, 2 sobre 4, menos 1 sobre menos 2 e 1 sobre 2, eu vejo que a proporcionalidade que está indicada, na verdade, seria o contrário, né? Seria o N2 sobre N1, né? Quem que é o alfa, né? Esse alfa aqui vai ser... Essa conta aqui não existe, mas só para estar indicando aqui em termos das coordenadas, né? Não existe essa divisão, mas seria N2 sobre N1, tá? Então, vamos colocar aqui, o meu alfa vai ser 4 sobre 2, menos 2 sobre menos 1 e 2 sobre 1. Ou seja, qualquer uma dessas razões é 2, né? Ou seja, existe um fator multiplicativo que me indica que N2 é múltiplo de N1. Se N2 é escrito como um múltiplo de N1, então isso me diz que N1 é paralelo a N2. E aí, nesse caso, nem adianta procurar a intersecção, porque a intersecção aqui é vazia. Tá? Agora eu quero saber o seguinte, eles são paralelos, mas eles são paralelos coincidentes ou eles são paralelos distintos? Qual desses casos deve estar acontecendo? Aí a discussão é muito parecida com aquela que foi feita para a reta. Né? Quer dizer, se eles são paralelos coincidentes, um ponto de um plano tem que pertencer a outro ponto de outro plano. Okay? Se o ponto de um plano não pertence ao outro, então eles são paralelos distintos. Tá? Vou pegar um ponto que satisfaça essa equação aqui que está mais fácil. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. P pertence a π1. Como que deve ser o P? Vamos ver um ponto que satisfaça aqui, um x, um y e um z, que quando eu jogo nessa equação aqui, 2x menos y mais z menos 1 me dá 0. Ó, vou pegar o mais simples possível aqui. Ó. Vou falar que x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 1. Pode ser? Porque ó, 2 vezes 0 dá 0, menos 0 dá 0,
mais z igual a 1 dá 1, menos 1 dá 0, que é 0. Tá? Então, eu posso dizer que esse ponto aqui, ele pertence ao plano π1. Tá? Agora, será que isso aqui... Né? Então, esse aqui é o meu ponto P. Agora, pergunta, P pertence a π2? Bom, se ele pertence a π2, quando eu substituir essas coordenadas lá na equação do π2, a equação tem que ficar válida, né? Então, vamos pegar lá e fazer 4 vezes 0 menos 2 vezes 0 mais 2 vezes 1 menos 9. E será que isso é igual a 0? Então, olha só. 4 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Mais 2 vezes 1 dá 2, ou seja, fica 2, menos 9 dá menos 7. Não. Menos 7 diferente de 0. Ou seja, o ponto P que pertence a π1 não pertence a π2. Certo? Então, conclusão aqui, ó, P não pertence a π2. Ora, se os planos são paralelos e eu tenho o ponto de um plano que não pertence ao outro, então eu estou nesse caso aqui, ó. Ou seja, π1 é paralelo a π2, mas eles são diferentes. Tá? Bom, isso daria para ser verificado também a partir da seguinte consideração. Veja que eu verifiquei essa relação de proporcionalidade entre os planos, verificando a razão de proporção entre as suas coordenadas. Né? Eu tinha feito 4 sobre 2, também tinha feito menos 2 sobre menos 1, 2 sobre 1, e sabia que isso aqui era 2. Ora, se eles fossem coincidentes, o que deveria acontecer é que quando eu pegasse o termo independente sobre o termo constante, né, independente aqui de π1, e o termo independente do π2, eles deveriam estar na mesma proporção, mas isso não acontece, né? Menos 9 sobre menos 1, né, é do π2 para o π1, menos 9 sobre menos 1 é diferente de 2. Então, o que eu posso dizer aqui? Que eu posso dizer que π1 é paralelo a π2, mas π1 não é congruente a π2. Tá? Eles são paralelos e distintos. Okay? Vamos ver isso lá no GeoGebra rapidinho. Eu vou ver aqui no GeoGebra rapidinho. E eu tenho as seguintes equações do meu plano. Deixa eu aproveitar e copiar elas aqui, que fica mais fácil para a gente poder ver por ali. Tem aqui esses dois planos. Deixa eu copiar aqui as suas coordenadas. Aí. E deixa eu pedir para mostrar esse carinha aqui. Exibir objeto aí. Tá aí, ó. Então, são lá os meus dois planos. Vou construir o gráfico deles, né? Então, como eu tenho a equação geral, então eu vou isolar o z de um dos lados da equação e passar todo mundo que não é z, inclusive se tiver um coeficiente, para o outro lado. Então, para π1, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever z é igual a menos 2x mais y mais 1. Esse é o plano. Menos 2x mais y mais 1. Tá? Então, esse é o plano, tá aqui, né? Ó. É esse carinha aqui. Z é igual a menos 2x, passei o menos 2x para cá, passei o y e passei o 1. Tá? Acho que está certo ali. E agora, para o π2. Para o π2, eu vou ter que isolar aqui o z. Então, eu vou fazer, né, z é igual a... Passando todo mundo para o outro lado. E dividindo por 2, né? Porque eu tenho 2 vezes z, então eu tenho que dividir por 2. Então eu vou passar o 4x para o outro lado e vou dividir por 2. Vai ficar menos 2x. Vou passar o menos 2y para o outro lado, só que vou dividir por 2. Então, mais y.
Vou passar o menos 9 para o outro lado, mas vou ter que dividir por 2. Menos 9 divididos por 2. Tá aí. Esse é o outro plano. Olha lá os planos. Então, veja lá como eles são paralelos. Okay. Né? Não vou conseguir intersecção entre esses caras. Então, se eu pegar aqui intersecção entre superfícies, ó, essa e essa. Não sai, né? Não vai, né? Não tem intersecção. Esse e esse. Não tem. Tá? Então, eu não tenho intersecção aqui. Deixa eu ver se aparece como intersecção de dois objetos. O objeto F e o objeto G, que são os dois planos. Olha lá, indefinido. Não tenho a intersecção entre eles, quer dizer que eles são paralelos, beleza? Aqui também a posição relativa entre planos, e aqui intersecção de planos. Ah, bom, deixa eu fazer essa rápida também, que essa aqui é bem tranquila de ser feita, né? A intersecção dos planos aqui. Então, a intersecção de planos aqui é a seguinte. Bom, a intersecção de planos, primeiro, eu tenho que saber se os planos são paralelos, né? A gente sabe que eu vou ter aqui o vetor normal do N1, esse vetor é 1, 2, 3, e eu vou ter o vetor normal do π2, e esse vetor é 1, menos 1 e 2. São aqui, né? 1, 2, 3 e 1, menos 1 e 2. Ó, dá para ver que eles não são múltiplos. Né? Esses carinhas não são múltiplos. Tá? Então, se eles não são múltiplos, eu posso dizer que eles não são paralelos. Tá? Então, N1 não é paralelo a N2. Okay? Não é paralelo. Então, se eles não são paralelos, eles têm uma intersecção. E como é que eu acho a intersecção? Eu resolvo um sistema. Eu tenho que resolver o sistema x mais 2y mais 3z é igual a 1. Vou passar o menos 1 para cá, igual a 1. E x menos y mais 2z é igual a 0. Então, eu tenho que resolver isso aqui. Veja que eu tenho duas equações, três incógnitas. Então, esse sistema ele vai ser indeterminado, né? Mesmo porque as equações não são múltiplas, ele vai ser indeterminado e eu vou ter uma solução associada a uma dimensão aqui. Como é que eu resolvo esse cara? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui a matriz ampliada do sistema, 1, 2, 3 e 1. Aqui eu vou ter 1, menos 1 e 2 e 0, matriz ampliada do sistema, e faço escalonamento. Tá? Então, se eu multiplicar esta linha aqui por menos 1, tá? E somar com essa daqui, eu vou anular, eu vou tirar esse 1 daqui, vai ficar 0, né? Então, vou fazer isso aqui. 1, 2, 3, 1. Aqui ficou 0. Aqui ficou 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Aqui ficou 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. E 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Então, ficou assim. E aí, então, meu sistema ele vai ficar... vai ser reconstruído e eu vou ter o seguinte. Eu vou ter x mais 2y... Opa! Mais 2y mais 3z igual a 1. E aqui embaixo eu vou ficar com menos 3y menos z igual a menos 1. Desta equação, eu vou colocar o y em função do z, por exemplo. Tá? Então, eu vou colocar o y em função do z. Ou z em função do y, que está mais fácil aqui, né? Porque o z está sozinho, então fica mais fácil. Eu vou passar o z para o outro lado e o menos 1 para cá. Vou ficar com z igual a menos 3y mais 1. Então, esse vai ser o valor de z. Né? E
ali em cima, né, eu posso substituir esse valor de z e ficar com minha equação do x também dependendo do y. Né? Então, eu tenho lá, na outra equação, eu tenho x mais 2y mais 3z. Mas quem que é o z? É menos 3y mais 1, e isso vai ser igual a 1. Então, eu vou isolar o x aqui. X vai ficar... E aí vai ficar tudo em função de y. X vai ficar... Deixa eu fazer antes isso aqui. Mais 2y mais 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, menos 9y. 3 mais 1 dá 3, mais 3 é igual a 1. Então, x vai ser igual a... Passando todo mundo para o outro lado, deixando só o x aqui. E já fazendo essa conta, né? 2y menos 9y dá menos 7y. Então, eu vou ficar com o 3 que passa para lá, vai passar menos 3, então vai ficar menos 2. Menos 2. E menos 7y vai ficar mais 7y. Então, eu tenho uma solução do meu sistema é do tipo XYZ, aonde o x é 7y menos 2. Opa. O y é y mesmo, ele não está em função de ninguém. E o z vai ser menos 3y mais 1. Ora, isso aqui é a equação da reta e a gente pode colocar na forma vetorial, né? Deixa eu só puxar ela um pouquinho para cá, para ficar mais fácil mostrar como que ela é. Então, eu vou ter aqui... Isso vai ser igual... Agora eu vou separar. Isso na soma de um ponto, onde eu só tenho número, e um vetor, onde eu tenho as minhas coordenadas afetadas por uma certa incógnita. Tá? Então, veja, quem que está sozinho aqui? Né? Quem que não tem y aqui? É o menos 2. Então, menos 2. Aqui, é como se eu tivesse y mais 0. Né? Então, aqui entra 0. Aqui, quem está sozinho aqui é o 1. Então, fica 1. Então, menos 2, 0 e 1. E aqui, eu vou colocar quem ficou junto com o y. Né? O 7, o 1 e o menos 3. E tudo isso é afetado pela incógnita y, né? 7y, y menos 3y. Isso aqui nada mais é que a equação vetorial de uma reta, né? Então, a intersecção dos dois planos, então eu posso dizer que π1 intersecção com π2 é igual a R, a essa reta R, onde R está definido da seguinte maneira: são pontos do espaço que estão ancoradas em menos 2, 0, 1, e tem como vetor diretor, então vou agora já colocar na linguagem que a gente conhece, né? Lambda, tem como vetor diretor 7, 1 e menos 3. Okay? Então, essa é a intersecção da reta, né? Da nossa reta, a intersecção dos dois planos, π1 e π2. Beleza? Bom, e aí para finalizar, deixa eu só fazer uma verificação disto lá no GeoGebra. Então, aqui vamos jogar fora tudo isso e colocar o seguinte. Vamos colocar esse texto aqui. Parece que ficou faltando alguma coisa. Não, acho que não. Só aqui que eu vou... Eu acho que ele já entra com... Eu não preciso ficar... Deixa eu só pedir para exibir ele. Exibir objeto. Aí. Ele já está com parágrafo ali. Aí. Então, tá aqui. Então, vamos pegar o plano, o primeiro plano. Eu vou isolar o z na primeira equação. Então, vai ficar z igual... Passando todo mundo para o outro lado e dividindo por 3, porque eu tenho 3 vezes z.
Então, todo mundo que eu passo para o outro lado, eu tenho que dividir por 3. Ou seja, vai ficar x sobre 3. X sobre 3 negativo, né? Então, menos x sobre 3. Menos x sobre 3. Menos 2y sobre 3. Menos 2y sobre 3. E também o 1, né? Vai ficar, menos 1 vai ficar mais 1. Então, vai ficar mais 1 sobre 3. Então, esse é o plano. Esse é o plano π1. E agora o plano π2. Plano π2, eu vou jogar também todo mundo ali para o outro lado da equação, deixar o z sozinho, e vou dividir por 2. Então, vai ficar z igual a menos x sobre 2, menos x divididos por 2, mais y divididos por 2. Aí eu não tenho termo independente aqui, né? Então, se eu não tenho termo independente, então ficou só isso, né? Então, eu tenho aqui os dois planos. Deixa eu mudar de cor um deles aqui. Esse aqui eu vou mudar de cor. Vou colocar uma outra cor aqui. Okay. Então, tá aí os dois planos, né? E deixa eu ver agora se eu consigo a intersecção e verificar, até para ver se aquelas continhas lá deram certo, né? Intersecção de duas superfícies, esse cara e esse cara. A intersecção ficou isso aqui, ó. Ele deu aqui um negócio. O ponto ficou 002. Eu vou até verificar por aqui, deixa eu ver aqui. O ponto tinha sido 2, 0 e 1, né? 2, 0 e 1. Deixa eu pegar o ponto 2, 0 e 1, deixa eu ver se está nessa reta daí. Vou pegar aqui A igual a 2,0,1. Na verdade, esse é um ponto... Deixa eu ver aqui. Não parece que está na reta, né? Deixa eu ver aqui. É menos 2, 0 e 1. Aqui é menos 2, 0 e 1. Ok, agora sim, né? Agora foi. Agora foi ver. Agora deu para ver que o pontinho está na reta ali. Bom, o ponto da reta que a gente achou algebricamente está certo. Agora deixa eu ver o vetor que tinha dado. Era 7, 1, 7, 1 menos 3. Então, o vetor era o vetor V igual 7,1, menos 3. Essa era a direção do vetor diretor da reta. É que parece que está batendo, né? Mas, parece que está batendo. É esse vetorzinho aqui. Eu vou tirar os planos por enquanto, só para a gente ver, parece, tá ali o vetor diretor, né? Esse vetorzinho aqui, que tá meio cinzinho, eu vou colocar ele mais... Tá ali, esse aqui. Parece que ele tá, né? Agora deixa eu construir a reta, uma reta que com esse ponto e o vetor, e deixa eu ver se essas retas são coincidentes daí. A reta que foi intersecção com a reta que nós achamos lá algebricamente. Deixa eu ver, eu vou pegar então reta. Essa reta ela é dada por ponto e vetor diretor. O ponto é o ponto A e o vetor diretor é o vetor diretor V. Parece que deu certo, né? Deixa eu ver aqui a intersecção. Essa intersecção aqui. Eu estou com duas aqui. Ele já está apontando que é intersecção. Eu criei aqui, ele já apontou. Ou é essa daqui? Reta, ponto, reta. Tá certo. Essa é a intersecção, é que eu fiz duas intersecções. Essa é a intersecção. Eu vou até colocar ela aqui um pouquinho mais... Cadê a reta? A intersecção? Aqui.
estilo, vou colocar aqui ela tracejadinha e um tração, sim. E vou pegar a reta que eu construí como solução algébrica que a gente tinha encontrado. Ó, tá aí, ó, tá? Essa é a reta. E aí dá para ver que elas estão ali coincidentes mesmo. Ó. Então, de fato, a solução que nós tínhamos encontrado algebricamente bate com a solução geométrica aqui do GeoGebra, né? Se trata da mesma reta, na verdade, né? Aqui eu dupliquei, deixa eu... Não sei por que eu... Beleza, então? Legal, né? Deixa eu ver aqui, ó. Até dá para ver que aqui, ó, é 7, aqui é 1,17, aqui é 1,017. Então, e aqui é negativo, então ele deve estar sendo... Aqui esse meu lambda, né? Se eu pegar essas relações aqui, provavelmente elas devem dar... Elas vão bater, né? Pelo menos o sinal está batendo, né? Eu não sei se 0 vezes 17 dá 1,17. Deixa eu só pegar aqui na minha calculadora rapidinho. 0,17 vezes 7. Aí ele arredondou aqui para 1,19. Aqui deu 1,17. Ó. Mas eu acho que a relação não é essa. Eu acho que a relação... Aqui, ó, de menos 3 para 0,5. Menos 3, 3 divididos por 0,5. Opa. 3 divididos por 0,5. Ué? Como? 3 divididos por 0,5 dá 6, né? 6. Então é isso mesmo, né? É 1 divididos por 6. Deixa eu ver. 1 divididos por 6. Quanto que dá? 1 divididos por 6. Isso mesmo. É que aqui ele está arredondando as casas decimais, né? Isso aqui, na verdade, dá 0,166666666. E aqui é 7 divididos por 6. 7 divididos por 6, 1,1666666 na calculadora, né? Aqui ele está arredondando, né, esses valores aqui, ok? Que ele calculou, como o GeoGebra calculou, né? Mas esses vetores, eles são proporcionais entre si, eles têm a mesma razão, né? Menos 3 sobre menos 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 0,017 e 7 divididos por 1,17. É a mesma razão aqui. Okay? Então, a razão é de 6, né? Então, se eu pegar 7 e dividir por 1,17, na verdade não é 1,17, vai dar 1,1666666, por isso que não dá corretinho daí, é que ele está arredondando, mas essa que é a razão e dá bem certinho mesmo. Ok, então, acho que finalizamos por aqui já.